Não pega não. Ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando fogo em mim. E a cada dia eu te amo mais. Só teu amor. Só teu amor. Só teu amor. Me faz gastar a vida aos teus pés. Amém. Paz a todos aí. Vamos começar nosso culto a Deus, clamando ao Senhor nesta noite aí, colocando diante de Deus as nossas vidas, né? Senhor, possa derramar da tua graça e da tua bondade sobre as nossas vidas, sobre nossa casa, nossa família. Nós estamos as nossas reuniões aqui orando pelas famílias, para que o Senhor esteja guardando aí a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, né? Então é momento de você orar aí pela sua casa, pela sua família, para que Deus possa mover abundantemente aí sobre toda a sua família, amém? Então quero já convidar aí a nós estarmos orando, né? Vamos orar pela nossa casa, vamos orar para que Deus derrame da sua graça, para que Deus ministre uma palavra aos nossos corações, né? Quero que também nós venhamos unir a nossa fé aí e o nosso clamor aí pela família aí do Marcelo, da Thaís, né, do Márcio. Eles estão passando aí, quem conhece, né, estão passando momentos aí, né, extremamente difícil aí. Nós queremos como igreja orar para que Deus possa confortar aí os corações aí da família, né, da Nadir, que o Senhor recolheu aí ontem, né? Então que o Senhor possa derramar paz aí sobre eles, né? Num momento tão inesperado, né? Mas que o Senhor possa confortar os corações, né? Trazer força a esta família e assim eles possam continuar e buscar o Senhor a cada dia mais, amém? Vamos estar orando neste momento. Feche seus olhos aí na sua casa, né? Com a sua família, quem estiver aí com você, né? Una a sua família neste momento, né? Tem algumas pessoas que já estão aí ao vivo, que o Senhor esteja tocando aí em cada coração, né? Tocando em cada vida, manifestando graça, poder, bondade aí sobre nós, amém? Então feche seus olhos aí e nós vamos orar neste momento. Enquanto nós vamos ouvindo este louvor, nós vamos orando aí, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Amém? Aleluia. Pai amado e santo, Deus todo-poderoso, nós queremos, ó Deus amado, te exaltar, te engrandecer, ó Deus eterno e santo. Queremos, ó Pai amado, glorificar o teu santo e bendito nome. Tu és o Deus digno de ser adorado, exaltado, engrandecido. Sabemos, ó Pai amado, que não há um outro Deus, que não há um outro Senhor. Ó Deus amado, Tu és o único Deus, Criador de todas as coisas, o Deus dos céus e da terra. Ó Deus amado, Tu és o único digno e nós queremos nos entregar completamente a Ti, ó Pai, colocando as nossas vidas diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus amado, que nós somos carentes de Ti. Ó Deus amado, completamente dependentes da Tua graça, da Tua bondade.
das tuas muitas misericórdias, ó Pai amado. Ó Deus amado, nós sabemos que se estamos aqui, se estamos de pé, se temos o fôlego de vida, ó Deus amado, é porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos suprido em todas as coisas, ó Pai. Deus eterno e santo, nós temos mais a agradecer ao Senhor do que a pedir, porque a cada dia o Senhor tem dado manifestações da tua graça e da tua bondade. Ó Deus amado, nós temos sido agraciados a cada dia com o teu poder e a tua mão sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu clamo e entrego nas tuas mãos a minha casa, a minha família. Ó Deus amado, eu oro pela minha parentela por completo, ó Deus eterno e santo. Que o Senhor esteja manifestando o teu poder e a tua glória, ó Deus amado, sobre cada família representada, Senhor eterno, comunidade Pedra de Sião, cada casa, cada família. Ó Deus amado, as pessoas que estão nos assistindo na sua casa. Ó Deus eterno e santo, eu não sei como que estão as famílias, eu não sei como que estão cada casa, ó Pai amado, mas o Senhor conhece cada casa, cada família, o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe o que sonda, ó Deus amado, cada vida, e por isso eu clamo e coloco nas tuas mãos, porque o Senhor é o Deus que conhece, é o Deus que sabe agir, é o Deus que manifesta a tua glória, é o Deus que age no sobrenatural, ó Pai. Por isso nós descansamos em Ti, ó Pai amado e santo. Nós queremos colocar todas as coisas nas tuas mãos, ó Pai. Eu quero apresentar a Ti, ó Deus amado, a vida do Marcelo, da Thaís, do Márcio, do seu Jair, ó Deus eterno, e toda esta família, ó Deus eterno, que estão passando por momentos tão difíceis, ó Deus eterno, nesta perca tão dura e tão inesperada, ó Pai, que o Senhor possa confortar os corações, que o Senhor esteja fortalecendo esta família, assim como, ó Deus amado, tantas famílias, ó Deus eterno, não só no Brasil, mas ao redor do mundo estão chorando, ó Deus amado, seus entes queridos que se foram, ó Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo e que o amor de Cristo esteja em cada coração, ó Deus eterno, manifestando graça e bondade, ó Pai. Nós depositamos toda a nossa confiança em Ti, Pai. Eu clamo, ó Deus eterno, para que o Senhor traga uma palavra aos nossos corações, que o Senhor esteja ministrando profundamente em nós por meio das Escrituras, ó Pai. E que por meio das Escrituras nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, ó Pai. Esse é o desejo do nosso coração e nós colocamos tudo diante de Ti, em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória, Deus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Nós vamos compartilhar uma palavra neste momento, né? Compartilhar aí uma palavra de Deus aos nossos corações. Tenho certeza que Deus tem algo a ministrar nos nossos corações. Deus tem algo a trazer às nossas vidas, né? Neste momento. Mateus capítulo 22, amém? Livro de Mateus, capítulo 22. Quero cumprimentar os meus irmãos. Júlia, Deus esteja abençoando sua casa, sua família. Jefferson Andrade, pastor Aparecido, meu pai, Elisângela. Deus abençoe as pessoas que estão aqui em casa, Claudete, Natan, Karen, Carol, Arina, Rogério, e todo mais aí, que o Senhor possa abençoar cada vida, né? Leandro, Xavier, Deus esteja abençoando aí sua vida. Flávia, as crianças, né? Abençoando pela graça do nosso Deus. Amém? Mateus capítulo 22. Está compartilhando. Mateus 22, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Mateus capítulo 22. Versículo 1 em diante. Amém? O texto diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, tudo está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso,
muito encolarizou-se e, enviando seus servos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: arrancai-o de pés, amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto, ele, para mim, assim, claro que toda a escritura ela é importante na sua essência, mas para mim esse texto, ele ilustrando o reino de Deus, né, como o próprio versículo 1 fala, e Jesus continuou falando por parábolas, né? Então Jesus, ele conta uma história a respeito do reino de Deus, e para mim essa história é uma das mais completas, né? Em todas as parábolas que Jesus já ministrou. Como Jesus, ele falou muito por parábolas, né? E eu entendo que esta parábola, embora não seja a mais longa, né, mas no meu entendimento ela é a mais completa, porque ela nos mostra todo o projeto de Deus para a humanidade, né? Jesus, ele usa uma história, né? Jesus, ele conta uma história, e dentro dessa história ele coloca todo o projeto de Deus para a humanidade, né? No versículo 1, né, diz assim: Jesus tomando a palavra, Jesus já estava conversando, né, com os seus discípulos, fariseus e muitos que estavam ao seu redor, continuou ou tornou-lhes a falar por meio de parábolas, né? E ele diz assim: o reino dos céus é semelhante, né, é parecido a um certo rei que celebrou o casamento, as bodas do seu filho. Então ele compara o reino de Deus, o reino dos céus, com um casamento. Nós já falamos isso aqui várias vezes, né? A igreja, ela representa, né, a noiva, e Cristo, ele é o noivo, né? O Apocalipse, ele fala do Cordeiro de Deus, né, encontrando com a sua noiva adornada. E Jesus, ele faz essa comparação, né? O reino dos céus, o reino de Deus, o reino do nosso Senhor, ele é semelhante, ele é parecido a um certo rei que celebrou as bodas, o casamento do seu filho. Versículo 3: enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir, né? Esse texto, o versículo 3, ele me chama muito a atenção, né? Porque ele fala que o rei, ele preparou as bodas. Depois nós vamos ver esses detalhes do preparo. E ele enviou seus servos a chamar os convidados. Então, este rei, ele pega os seus servos, ele pega aqueles que estão ao seu serviço e manda chamar os convidados para as bodas. Só que o texto nos surpreende dizendo que os convidados, eles não quiseram participar desta festa, eles não quiseram participar desta cerimônia, eles não quiseram vir, né? Eles não quiseram vir. E depois versículo 4, depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, né? Tudo está pronto, venha para esta festa. Porém eles, versículo 5, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros apoderaram-se dos servos, né? Ultrajaram e mataram. Então, até aqui, por enquanto,
Esse texto, como nós já falamos, ele representa o reino dos céus, ele representa o reino de Deus, e Deus, dentro dessa história, ele é o rei, né? Ele representa este rei dessa história que está celebrando ou está preparando a festa de casamento do seu filho, né? Dentro da nossa história, o filho, é claro, é o próprio Jesus, né? Que está declarando esta palavra. Então ele está dizendo: o meu Pai, né? O Deus dos céus, o Deus criador de todas as coisas, preparou uma festa, preparou um casamento onde o noivo, que é Cristo, vai se encontrar com a sua noiva, que são aqueles que o aguardam a sua vinda, são aqueles que aguardam a sua manifestação aqui na terra. Então, essas bodas, ela representa não somente a vinda de Jesus que nós estamos aguardando, mas toda a história de redenção providenciada, criada pelo nosso Deus. Porque o texto fala que ele enviou os seus servos a chamar os convidados, mas estes não quiseram vir. Estes, é claro, representam os judeus da antiga aliança, né? O povo que Deus chamou, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, o povo hebreu, né? O primeiro povo que Deus escolheu de toda a humanidade, para que por meio deles, né, Deus pudesse manifestar a sua vontade, a sua lei, as suas direções, tudo aquilo que o povo pudesse fazer para que pudesse andar com Deus, agradar o Senhor. Então, primeiramente, Deus ele chama um povo, né? E este povo é o povo judeu, os hebreus, né? Para que eles pudessem andar na presença do Senhor. Só que a palavra fala que estes não quiseram vir, né? Isso é interessante porque quando nós vamos ler todo o Antigo Testamento, principalmente, né, o livro de Êxodo, quando o povo hebreu, eles estão no Egito, eles estão escravizados, eles estão sofrendo por tudo o que está acontecendo a nível de escravidão, de sofrimento que eles estavam passando. De repente aparece lá Moisés, chamando aquele povo para adorar a Deus no deserto. E todos eles, né, eles despertam nele esta vontade de sair do Egito, de deixar de ser escravo, de ter uma nova expectativa de vida, de terem novas terras, e eles foram atraídos por essa nova expectativa de vida. Só que quando eles saem do Egito, que eles estão andando no deserto, e que Deus lá no deserto começa a trazer as suas leis, a sua palavra, a sua vontade estabelecida, eles não quiseram mais caminhar com Deus, né? Eles não quiseram mais continuar nesta caminhada com o Senhor. Nós vamos vendo a história dos hebreus, muitos deles quiseram retornar para o Egito, muitos deles quiseram ser novamente escravos, muitos deles quiseram apedrejar Moisés. Por que você nos tirou de lá do Egito? Nós estávamos tão bem lá sendo escravos, né? Sofrendo nas mãos dos egípcios, de Faraó. Sabe? Muitos deles quiseram ficar no deserto e estabelecer a sua estrutura lá. Então nós vamos vendo ao longo da história que o povo hebreu não tinha uma disposição para andar com Deus. E aí Deus ele manda os seus servos, né? Manda os seus profetas, como Isaías, como Jeremias, né? Daniel, Ezequiel, tantos profetas que foram levantados no Antigo Testamento para que pudessem trazer a vontade de Deus para o povo, colocar a nação de Israel no caminho que Deus havia estabelecido. Mas nós vamos observando que eles não queriam, né? É isso que o texto nos ensina. Enviou seus servos a chamar os convidados, né? O povo hebreu, os judeus, para as bodas, para essa vida com Cristo que havia de vir, né? Para uma vida junto com o Messias, com o Salvador, mas eles não quiseram vir, né? Eles rejeitaram, os judeus rejeitaram a palavra de salvação, os judeus rejeitaram a vinda do Messias, os judeus rejeitaram os profetas do Antigo Testamento, né? Todos aqueles que se levantavam como atalaias de Deus, anunciando a salvação, eles rejeitavam, eles prendiam, eles matavam, e por isso eles foram rejeitados. O versículo 4, o texto diz assim: depois enviou outros servos, né, dizendo:
Dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão mortos, tudo já está pronto. Vinde às bodas. Esse texto ele me chama muita atenção, no versículo 4, porque quando nós falamos de vida com Deus, quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de vida eterna, quando nós falamos de redenção, que é a história do povo hebreu de ser tirado do Egito, de deixar de ser escravo, de pagar o preço pela liberdade daquele povo. Quando nós entramos no versículo 4, o texto nos diz que tudo está preparado pelo rei, por aquele que organizou este evento, essas bodas, este casamento. Nosso Deus, ele preparou tudo o que é necessário para que nós venhamos ter uma vida abundante com o Senhor. Nada parte de nós. Aliás, se nós formos olhar não só esta parábola, mas se nós formos retornar para Mateus capítulo 21, tem a parábola dos lavradores maus, tem a parábola dos dois filhos, Então são 3 parábolas contando, histórias que elas se unem, e o que fica mais evidente nas 3 parábolas é que tudo parte de alguém, um projeto de salvação, e esse projeto ele parte do nosso rei, e o nosso Deus ele preparou todas as coisas em Cristo Jesus, tudo está preparado. Então quando ele pega outros servos e diz assim, tudo está preparado, ele está dizendo aqui, eu preparei todas as coisas, tudo foi preparado por mim, tudo que diz respeito à nossa vida com Deus, ao encontro com Cristo, uma vida eterna na presença do Senhor, o projeto de salvação está completamente nas mãos do nosso Deus, e o texto está falando, está tudo preparado, está concluído. É claro que nós, enquanto vivos aqui na Terra, estamos caminhando neste projeto, de vida com Deus aqui na Terra, e futuramente a vida eterna com Ele, mas tudo está preparado pelo nosso Deus. Deus preparou todas as coisas, Deus preparou, assim como preparou para Abraão lá no monte o cordeiro para o sacrifício, Deus ele preparou este projeto de salvação para cada um de nós, já está tudo preparado. Então isso é motivo de descansarmos em Deus, de confiarmos completamente no Senhor. Não há nada que Deus ele tenha ainda que fazer para que nós venhamos ser salvos, todo o projeto foi concluído na cruz, foi concretizado em Cristo. Cristo ele vai retornar mais uma vez aqui nessa terra só para finalizar tudo aquilo que já foi estabelecido na cruz, tudo aquilo que já foi conquistado na cruz, o seu reino, o seu poder, a sua glória, a sua essência, tudo já está preparado. Então quando nós olhamos para a nossa vida com Deus, eu tenho essa convicção que tudo está finalizado, tudo está acabado, mesmo que a história da humanidade ainda continue, que nós não sabemos ainda quanto tempo nos resta aqui nessa terra, quanto tempo ainda tem para que Cristo ele possa voltar nessa terra, resgatar o seu povo, exercer o seu juízo sobre toda a humanidade. Independente do tempo, tudo já está pronto, tudo está preparado pelo nosso Deus. Isso tem que trazer para o seu povo tranquilidade, isso tem que trazer paz. Esse texto ele nos traz essa clareza que todo o projeto de Deus ele está isento, ele está completamente isento de qualquer falha, porque ele já está pronto. Não há nada que possa dar errado no futuro, porque tudo já está pronto desde a eternidade, desde sempre, A palavra identifica Jesus como o Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo, Então, antes de Deus criar o mundo, antes de Deus estabelecer o homem nessa terra, antes do primeiro pecado cometido neste mundo, o Cordeiro já estava preparado, o projeto já estava pronto, Cristo ele não
não é um plano B, né? Como nós muitas vezes podemos pensar. Deus ele criou Adão, colocou lá no jardim, Adão desapontou, né? Surpreendeu Deus e pecando, agora Deus teve que criar um outro projeto, criar um outro plano, e aí teve que ver lá no céu o que ele iria fazer, enviar Jesus. Não, né? Nada disso é uma realidade, porque Cristo ele já estava prometido antes da fundação do mundo. Então, Deus ele não foi pego de surpresa no Éden pelo Adão de forma alguma, porque antes de criar todas as coisas, o projeto de salvação e de redenção já estava preparado pelo nosso Deus, né? Já estava preparado pelo nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, né? Então isso é o conforto daqueles que esperam em Cristo, né? É a nossa garantia que tudo vai dar certo, porque tudo já está pronto pelo nosso Deus. Mas na continuação do texto, ele diz assim no versículo 5, mesmo os servos dizendo, né, que tudo já estava preparado, né, que os cevados já estavam mortos, né, era só encontro do noivo, era só participar do casamento. Versículo 5, porém eles não fazendo caso algum, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, né? Esse texto ele ainda fica muito mais evidente quando nós vamos ler o Lucas capítulo 14, né, que é um texto paralelo a esse, do versículo 16 em diante, que quando fala das bodas do filho do casamento, né? Eu casei e por favor, me perdoa, mas não dá para me ir, porque eu acabei de casar e eu tenho... me perdoa, mas eu não vou. E aí, quando nós vamos ler lá o Lucas 14, o outro fala assim, eu comprei uma junta de bois, né? Eu não posso participar deste convite, muito obrigado, mas hoje não me interessa. O outro chega e fala assim, não, eu preciso viajar, me perdoa, mas eu não vou poder comparecer. Era como se Cristo ele fosse este evento, né, do casamento, das bodas do Cordeiro, como se Cristo ele precisasse de ser implorado, né, para que alguém o recebesse, para que alguém pudesse tê-lo, né, ou que Cristo ele necessitasse de alguém. Então, o que tanto Lucas 14 como Mateus, né, no capítulo 22, nos ensina é que tudo já está pronto, né? O projeto de salvação está concluído, está pronto, está finalizado. Mas a grande questão nós estamos preocupados com isso, né? Nós estamos preocupados. Quando eu li Lucas 14, que é o texto paralelo, ele é mais evidente porque fala dos pedidos de desculpa, né? E isso se repete também no nosso dia. Quando a mensagem da cruz ela é direcionada a nós, ela é lançada às nossas vidas, na humanidade do nosso dia, muitos têm essas mesmas desculpas, né? Tem essas mesmas justificativas, né? Seguir Jesus hoje para mim é complicado porque eu ainda não me formei, eu sou casei recentemente, né? Tenho filhos, né? Novos e eu tenho que cuidar deles. Eu tenho muitas expectativas para o futuro, né? Nós vamos ver que sempre existe na humanidade uma justificativa para que não se preocupem com este evento chamado de bodas do Cordeiro, né? O encontro da noiva com o seu noivo. As justificativas da época de Jesus, elas continuam sendo válidas e apresentadas também nos nossos dias. Falamos da vida eterna, falamos da condenação eterna, falamos do céu, falamos do inferno, falamos de vida eterna com Deus e falamos de separação eterna do Senhor. E na maioria dos casos nós vamos ouvindo as mesmas desculpas, né? Comprei uma junta de bois, né? Casei recentemente, comprei uma nova propriedade, tenho que fazer muitas coisas, né? Me perdoe, mas eu não posso participar deste evento que está para acontecer. Então isso continua acontecendo nos nossos dias e você vai perceber que isso está cada vez mais forte, né? Versículo 7. O versículo 6, e outros, apoderando-se dos servos, os trajaram e mataram.
Isso é muito real, né? Porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, quantos servos de Deus foram mortos por causa dessa mesma palavra que nós estamos meditando nessa noite? No Antigo Testamento, os profetas eram mortos por anunciar salvação e juízo de Deus. No Novo Testamento, os profetas, os apóstolos, também eram mortos, foram mortos, por causa da pregação da palavra, por causa do anúncio do evangelho. Então esse texto ele é tão completo, que o rei enviou os seus servos, os profetas do Antigo Testamento, mas eles não quiseram vir. Depois Deus enviou os apóstolos, a igreja primitiva, a igreja fundada pelos apóstolos, porque o versículo anterior fala que tudo já estava preparado, ou seja, Cristo já havia morrido na cruz, já havia pagado o preço pelos nossos pecados, Cristo já havia sido sepultado, já havia ressuscitado, já havia ascendido aos céus, ou seja, o texto está dizendo que tudo já estava preparado no versículo 4, e quando chega no versículo 5, ele manda outros servos, mas eles também não fizeram caso algum, não acreditaram nos profetas do Antigo Testamento, não acreditaram nos apóstolos, E aí o rei ouvindo isso, versículo 7, o rei ouvindo esta notícia de que ninguém estava dando caso do seu evento, do casamento do seu filho, ele muito se encheu de ira e de cólera, e o versículo 7 fala que enviou seus exércitos, destruiu aqueles homens e incendiou a sua cidade. O versículo 7 ele se completou perfeitamente em Jerusalém, 40 anos depois, aproximadamente no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém ela foi devastada, o templo foi destruído, a cidade foi queimada, e tudo que está falando aqui nessa parábola de Jesus aconteceu perfeitamente, Isso é mais uma garantia que nós temos, que se tudo que Jesus colocou nesta parábola aconteceu até aqui, nós temos a certeza, a garantia de que tudo vai continuar acontecendo até a consumação de todas as coisas. Então no Antigo Testamento, ele enviou os seus servos, eles rejeitaram, não fizeram caso. O nosso Deus completou e terminou toda a obra de redenção na cruz. Versículo 4, já está tudo preparado, está tudo pronto, mas eles também não fizeram caso algum. Quem é esse Jesus? Hoje nós ouvimos isso, por mais espanto que possa causar em você, quando você fala de Jesus para algumas pessoas, tem gente que fala, quem é esse Jesus? Por que ele morreu? Eu não pedi para ele morrer por mim. Quem que pediu para que esse morresse na cruz? O que eu tenho a ver com aquele que morreu ou veio nessa terra há 2000 anos atrás? Eu quero viver minha vida, eu quero aproveitar aquilo que eu tenho para fazer. A mesma resposta daqueles que estavam na parábola de Jesus. E aí, versículo 8, então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas. Mais uma vez ele dizendo de Deus preparando todas as coisas, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos. Os judeus, eles rejeitaram os profetas do Antigo Testamento, os judeus rejeitaram os apóstolos do Novo Testamento, que eles começaram lá, pregando, e eles foram rejeitados tanto no Antigo como na Nova Aliança, depois da cruz, continuaram rejeitando. Nós vamos vendo em vários textos, exemplo, lá em Atos capítulo 18, depois de muitos anos, ainda os judeus perseguindo os apóstolos em Éfeso, em várias cidades, eles tendo que fugir, muitos deles morrendo pela própria mão dos judeus. Aí Paulo ele fala lá em Atos no capítulo 18, que ele partiria novamente para os gentios, uma vez que o evangelho foi rejeitado por aquele povo. E aí quando nós entramos de novo na parábola, versículo 9, e depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrares. Ide pelos caminhos,
Isso está falando do evangelho chegando aos gentios, né? Chegando às nações. Né? Isso está falando do resultado que reflete na nossa vida. Hoje nós estamos diante do nosso Cristo, do nosso Senhor. O evangelho chegou na nossa nação, chegou na nossa família, chegou nas nossas vidas. E depois, a saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. É claro que isso se reflete na nossa responsabilidade como igreja, né? De sair pelos caminhos anunciando este evento. Né? Esse evento ele ainda está acontecendo, ainda está disponível. Né? O encontro, a festa de casamento, as bodas do Cordeiro, este convite ainda está válido. Né? E ele está falando, ide, pois a saída dos caminhos, e convide, né? Vai convidando, vai anunciando. Todos que encontrardes, né? Todos que você encontrar pelo caminho. E os servos, versículo 10, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa ficou cheia de convidados. Então, os judeus, eles rejeitaram, né, a mensagem da cruz, tanto dita pelos profetas, como pelos apóstolos, como a igreja primitiva. E os apóstolos, na perseguição que eles tiveram em Jerusalém, e aquilo já era previsto pelo próprio Cristo, né? Permanecer e ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, para que sejam testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando eles foram revestidos de poder, eles ficaram concentrados em Jerusalém. E quando veio a perseguição, ou seja, quando essa palavra se cumpriu, né? Uma nova leva de servos do rei vão por aqueles lugares convidando, o segundo convite, agora feito pelos apóstolos, né? E a igreja primitiva, mas eles também não receberam. Deus, ele dá a ordem para aqueles, sai pelos caminhos então. Já que isso foi rejeitado pelos convidados que não eram dignos, né? Sai pelos caminhos, né? Sai pelas ruas e sai convidando todo mundo. Quem você acha que é bom, quem você acha que é mal. Né? Sai convidando para as bodas do Cordeiro. E a festa, ela ficou cheia. Né? E nós estamos, né, neste evento, nós estamos neste lugar. Mas o que me chama a atenção para nós encerrarmos esta palavra nessa noite, versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado de veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele se calou, né? Ele emudeceu. E aí ele pede para que ele seja amarrado e lançado nas trevas exteriores, aonde há choro e ranger de dentes. Então o rei, ele, antes da conclusão desta festa, ele entra para ver os convidados. E isso nos remete ao final dessa história que ainda não aconteceu. Se nós formos nos enxergar, se nós formos nos colocar dentro desse texto aqui, nós estamos aqui no versículo 10. A história, ela começou lá em Abraão, em Isaac, em Jacó, em o povo hebreu no Egito, no povo no deserto, o povo já em Canaã, na terra prometida, né? A história, essa parábola, ela começou lá. Tantas gerações se rebelando contra Deus, recusando a palavra do Senhor, desprezando o Deus Criador de todas as coisas. E aí vem todo o preparo. Deus concluiu todas as coisas, veio os apóstolos, veio a igreja primitiva, e nós estamos aqui dentro deste período. Mas o que vem daqui para frente, né? Se nós formos olhar dentro desse texto aqui, como eu disse para vocês no começo, ele é completo, né? É um texto extremamente completo a respeito do que Deus começou a fazer e o que ele vai fazer até o final. O que nos resta é o rei chegar para analisar todos que fazem parte, todos os convidados, né, que estão neste evento. Então, vai chegar um dia onde o versículo 11 ele vai se cumprir, o 12, o 13, daqui para frente. É o momento onde Deus, ele vai observar
todos aqueles que estão devidamente vestidos, né? Devidamente trajados, né? Quando nós vamos ler o livro do Apocalipse, fala daqueles que estão diante do trono, eles estão com vestes brancas, né? E estão adorando a Deus. Então, a vida cristã, ela pode ser muito bem definida, né? E explicada por meio desse traje, essa veste nupcial que, no contexto judaico, ele era fornecido pelo próprio dono da festa, né? Muito diferente dos nossos dias. Nós falamos isso um tempo atrás, em outro texto lá na igreja, que quando havia o casamento, né, judaico, na época de Jesus, né, geralmente as vestes, né, para os convidados era o dono da festa que fornecia para eles. Então essa tradição Cristo está trazendo aqui dentro desse texto, quando ele chega para aquele que estava lá, fala assim: amigo, como que você está aqui não trajado adequadamente, né? E ele se calou porque o rei, o dono da festa, havia dado as vestes adequadas para que ele pudesse se apresentar naquele dia e naquele evento. Então, trazendo isso para as nossas vidas, não tem nenhum de nós que podemos dizer naquele grande dia, que é o dia do retorno do nosso mestre, o dia do casamento, né? O dia do encontro do noivo com a noiva, e dizer assim: eu não tive condições de me preparar, eu não tive condições de me vestir, eu não tive tempo, eu não tive preparo, porque o texto fala que tudo está preparado por aquele que providenciou todas as coisas, o nosso Deus. Então não há justificativas, né? Por isso que ele emudeceu, ele não teve argumentos para este rei. Se fosse nos nossos dias, eu poderia falar: mas eu não tinha dinheiro para comprar veste, né? Mas as lojas estavam fechadas, né? Porque nós estamos numa grande pandemia e não tem comércio aberto, né? Hoje nós damos tantas justificativas, né, para não andar na presença do Senhor. Hoje nós continuamos argumentando e colocando até diante do nosso Deus. Eu não falo nem diante do pastor da igreja, do crente que bateu na sua porta, né? Mas nós muitas vezes entregamos até para o nosso Deus justificativas, né? Eu estou tão ocupado, a minha vida é tão corrida, eu não tive tempo, eu não tive condições. Naquele dia todos irão se calar, porque não vai haver justificativa diante do Rei, o Deus de toda glória, porque Ele preparou todas as coisas para que nós venhamos participar adequadamente daquele evento. O texto ele é bem claro na conclusão, que quem não estiver devidamente trajado não vai continuar naquele evento, e o pior de tudo, né, é que será lançado nas trevas exteriores, um lugar que o texto fala que vai haver pranto e ranger de dentes. Então isso está falando da condenação eterna. E aí ele conclui o texto dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então é um texto importante, é um texto completo, como eu disse para vocês, é um texto grave, é um texto que nos alerta, muitos são chamados. Quando nós olhamos no contexto da igreja, a igreja na terra, não precisamos ir muito longe, não. O nosso país, o Brasil, 30% da população brasileira aproximadamente é denominada protestante, cristã, crentes, né? 30% da população. Aí você pega a população do Brasil e faz este cálculo e você vai ver que milhões e milhões e milhões de brasileiros são chamados, né, povo de Deus. Maravilha.
Todos nós estamos dentro desses muitos chamados, assim como todas as nações. Mas o texto fala que mesmo neste ambiente de muitos chamados, poucos são escolhidos. E quem são escolhidos dentro desse texto? Aqueles que estão devidamente trajados, né? Aqueles que estão com vestes, né? Que foi providenciada pelo próprio rei, pelo dono da festa, né? Vestes de justiça, que não é a justiça nossa, mas é a santidade de Deus sobre o seu povo, sobre as nossas vidas, né? Então eu volto a dizer, hoje eu posso dar muitas justificativas, né? Eu posso argumentar com muitas pessoas falando a respeito do meu preparo ou não, da minha busca ou não, do meu querer ou não. Não, hoje eu não quero porque eu tenho muitas coisas, né? Tenho meus afazeres, eu tenho as minhas dificuldades, hoje eu não posso, hoje eu não consigo, né? E nós não sabemos até quando esses argumentos ou essas justificativas elas vão se estender, né? Elas vão se sustentar, porque vai chegar um dia onde o rei ele vai chegar e ele vai falar, por que você ainda está nessa condição? E aí você não vai ter mais argumentos, né? Então, que nós venhamos tomar esta palavra para a nossa vida como um alerta para cada um de nós, que nós venhamos olhar para as nossas vestes, né? Que nós venhamos olhar para a nossa vestimenta. Esse texto, quando eu leio ele, eu sempre lembro do Éden, eu sempre lembro de Adão, porque quando ele olha para a vida dele e ele vê que ele não tem mais condições de estar diante de Deus, que ele não havia mais nele condição alguma de estar diante do Senhor, e ele se esconde, né? Nós conhecemos bem a história, não precisa entrarmos nela, mas o que mais me chama a atenção dentro de toda a história do Éden é que ele tenta preparar vestes por si só, né? Deixa eu ir lá em alguma árvore, deixa eu pegar algumas folhas, deixa eu preparar aqui a minha vestimenta para que eu possa, mais uma vez, estar diante do Deus Todo-Poderoso. E a palavra fala que Deus não aceitou. Deus não aceita justiça própria, nossa, né? Deus ele não vai aceitar de maneira nenhuma uma veste produzida por mim mesmo, né? Porque essa parábola fala que o rei cobrou, e ele cobrou justamente porque ele ofereceu aquilo que era adequado para a vestimenta daqueles que foram convidados, né? Então na nossa vida não é diferente. Se Deus ele pede de nós santidade, se Deus ele pede de nós a santificação, né? Que a própria palavra fala assim, a qual ninguém verá o Senhor, sabe? Se Deus ele requer de nós uma vida bíblica, né? Uma vida completamente estabelecida na palavra, na vontade de Deus, sabe? Uma igreja estabelecida na doutrina dos apóstolos, né? Em tudo aquilo que foram relatado nas escrituras, é porque o nosso Deus ele dá todas as condições para que nós venhamos estar dentro, debaixo daquilo que ele requer de cada um de nós. Eu tenho convicção nas escrituras que Deus ele nunca vai pedir algo que ele sabe que nós jamais iremos cumprir, né? Tudo que Deus ele requer de nós é porque ele preparou todas as coisas, né? Então, quando nós olhamos para a Escritura e observamos uma direção, um mandamento de Deus, uma diretriz do Senhor, nós temos que olhar dentro da ótica desta parábola e dizer, se Deus está pedindo, é porque ele já preparou a condição, e a condição é o Cristo na cruz, né? É o sacrifício do nosso Senhor Jesus, né? Então, que nós venhamos fazer o bom uso desta palavra, que nós venhamos meditar nela e nos preocupar a cada dia com as nossas vestes, né? Que você possa receber esta palavra no seu espírito, que você faça o bom uso desta palavra e que você permaneça nela a cada dia da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero deixar aqui essas escrituras, que nós venhamos orar mais uma vez, né? Quero agradecer aqui por cada vida, né? Vamos orar mais uma vez, né? Thaís de Souza, né? Thaís, Deus abençoe, né? Nós estávamos orando por você aí e sua família, né, no começo dessa transmissão. Não temos nem o que falar para você, né? Sabemos da dor da sua família, de você, dos seus irmãos, do seu pai, com essa perca tão devastadora na família, mas nós como igreja confiamos em Deus, independente de qualquer coisa. Ele não deixa de ser Deus.
pela dor, pelo sofrimento que nós viemos passar. Nós não sabemos explicar. Sabemos, nós estamos falando isso toda semana, nós não estamos isentos à pandemia, nós não estamos isentos à crise que possa vir, nós não estamos isentos a nada, mas nós confiamos em Deus independente de qualquer coisa, né? Então que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Marcelo, Márcio, toda a sua casa, né? Que Deus ele possa confortar esta família neste momento tão trágico que vocês estão atravessando, né? Sérgio Ferreira, grande amigo, né? De longa data, né? Desde a Carbinox, Deus abençoe, queridão. Vamos estar orando junto. Cláudio Lopes, amigão, vamos orar. Deus abençoe você, Leia, toda a família. Sueli Guimarães, né? Quanto tempo, muitos anos que eu não vejo, mas nós sempre estamos nos cruzando aí pelas redes sociais. Deus abençoe você, pastor Idailton, toda a família, né? Andressa, Júlia, todos que foram entrando, Patrícia Souza, né? Também que faz parte aí da família Souza, que está passando por esta dor terrível de perca, né? Vamos estar orando para que Deus possa estar fortalecendo vocês, né? Leandro, né? E todos que entraram aí desde o começo da nossa transmissão, né? Vamos orar. A Andressa, ela pediu para nós orarmos pela vida de um amigo, né? Josué. O pai e a madrasta também estão com Covid, né? 19. Então, o rapaz por nome de Josué, a mãe e o pai e a madrasta, né? Estão com Covid-19, né? Então, vamos orar por esta família. Nós sempre estamos orando, né, pelas famílias, para que Deus possa nos guardar, né, nos livrar de tudo que está acontecendo. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a essas coisas, né? Eu não posso dizer para vocês, né, que nenhum de nós iremos passar por nada disso, né? Porque não é o que as Escrituras nos afirma, né? A Escritura nos afirma que nós temos um Deus que está acima de tudo isso, né? E que independente de qualquer coisa, Ele é Deus, né? E se alguma coisa acontecer com cada um de nós, né? Como eu estava conversando hoje aqui em casa, falando com a minha família, né, com a Claudete e nossas filhas, né, por mais que a morte ela é algo que o ser humano não sabe lidar biblicamente, né, e esse evento da morte para o crente ele é lucro, né, nós nunca vamos entender completamente ou perfeitamente o que Paulo diz, mas para nós que estamos em Cristo Jesus, mesmo que fique a dor, né, como a família aí que nós citamos, né, da Thaís e do Marcelo, e todos eles estão passando, mas para o crente, para aquele que saiu deste mundo, né, é lucro, porque está em Cristo Jesus, né? Então vamos orar, né, Denis, André, vamos orar, vamos unir a nossa fé, vamos orar por essas famílias, né? A família Souza e esta família do Josué, né? Eu não sei o nome do pai, eu não sei o nome da madrasta, mas não tem problema. Vamos apresentá-los a Deus para que o Senhor possa manifestar poder, né? Para que o Senhor venha manifestar a sua glória e que, independente de qualquer coisa, Deus esteja confortando os nossos corações. Amém? Feche seus olhos aí na sua casa com a sua família, né? Então, junte aí a sua família, aqueles que estão aí na sua casa, né? Juliana, Aparecido, né? Toda a família aí, que nós venhamos orar neste momento. Então, junte aí todos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Pai amado e santo, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, ó Deus eterno, por esta palavra que foi ministrada até nós por meio do Teu Espírito, ó Deus eterno, palavra que não é minha, palavra que não é de homem algum, mas é a palavra do Senhor vinda até nós por meio do Teu Espírito, ó Pai, que o Senhor continue ministrando esta palavra
aos nossos corações, ó Deus eterno e santo, que nós sempre venhamos dar crédito à tua palavra, a este convite, ó Deus amado, a esta festa, a estas bodas, o casamento do noivo com a noiva, o casamento, o encontro de Cristo com a sua igreja, ó Pai, que este evento venha estar nos nossos corações todos os dias da nossa vida, Pai. Ó Deus amado, que nós nunca venhamos nos esquecer. Ó Deus amado, que um dia nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus amado, porque a tua palavra fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, ó Pai. Nós cremos na tua palavra, nós cremos neste dia, nós cremos neste evento. Ó Deus amado, nós cremos que o Senhor vai continuar cumprindo tudo aquilo que o Senhor, ó Deus amado, prometeu na sua palavra, assim como tudo se cumpriu, ó Deus amado, desde o começo de todas as coisas, ó Pai. Tu és Deus, tu és Senhor. Eu coloco a minha família mais uma vez, ó Deus amado, nas tuas mãos. Nós somos carentes de ti, nós somos dependentes do teu amor, da tua graça, da tua bondade, ó Pai. Clamo pela minha esposa, pelas nossas filhas, ó Deus amado, pelo genro, ó Deus eterno, por cada família, ó Deus amado, a nossa parentela. Eu clamo pelos meus pais, ó Deus amado, pelo meu sogro, minha sogra, tios, primos, cunhados, sobrinhos, ó Deus eterno, toda a parentela eu quero apresentar a ti, ó Deus amado, para que o Senhor renove aqueles que estão na tua presença, para que o Senhor possa, ó Deus amado, salvar aqueles que não estão em ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo, ó Deus eterno, pela comunidade Pedra de Sião, a nossa igreja pequena, humilde, ó Deus amado, carente, necessitada. Ó Deus amado, o Senhor conhece a nossa igreja, sabe, ó Deus amado, que nós somos limitados, ó Deus eterno e santo, e clamo para que o Senhor possa nos capacitar com poder, glória, ação do teu Espírito Santo, ó Pai, para que nós venhamos ser uma igreja relevante, ó Deus eterno, aonde nós estamos estabelecidos, ó Pai, que nós venhamos a alcançar, ó Deus eterno, vidas ali em Brás Cubas, ó Deus amado, ó Deus eterno, no Jardim Universo, aonde nós estamos ali, ó Pai, que o Senhor possa nos capacitar, e assim, ó Deus amado, nós venhamos levar a tua palavra com ousadia, assim como todas as igrejas estabelecidas no teu nome, ó Deus amado, que busca viver o verdadeiro evangelho, ó Pai, que o Senhor venha levantar o teu povo nesses dias difíceis, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por cada família que está, ó Deus amado, nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, ó Pai, cada família que está nos acompanhando, ó Deus amado, que o Senhor esteja entrando em cada casa, fluindo sobre cada família, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu não vou lembrar de todos os nomes, ó Deus amado, de todos que estão, ó Deus amado, juntamente conosco nesse momento, mas o Senhor conhece, ó Pai. Apresento a ti a vida deste jovem Josué, seu pai, a sua madrasta, ó Deus amado, que estão, ó Deus amado, com esta enfermidade, ó Deus eterno e santo, que o Senhor possa agir com graça, que o Senhor possa agir com misericórdia, que o Senhor possa curá-los, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja com as tuas mãos sobre esta família, ó Deus amado, que o Senhor possa, principalmente, ó Deus amado, salvá-los, ó Deus amado, se a mensagem da cruz ainda não foi, ó Deus amado, apresentada a eles, ó Pai, ó Deus amado, que o Senhor possa providenciar oportunidade para que eles ouçam o evangelho da salvação, ó Deus amado, independente se o Senhor irá, ó Deus amado, curá-lo ou não, ó Deus amado, nós cremos que o Senhor é poderoso para salvar, ó Deus amado, para transformar, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar, Senhor eterno, pela família Souza, ó Deus amado, esta família, ó Deus amado, que perdeu, ó Deus amado, alguém tão importante, ó Deus amado, para eles, ó Pai. Só o Senhor para confortar, só o Senhor, ó Deus eterno, para tirar esta dor, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo pelos filhos, ó Pai. Ó Deus eterno, esses 3 filhos que nós conhecemos e amamos, ó Deus eterno e santo, que o Senhor, ó Deus amado, traga paz, ó Deus amado, a vida, ó Deus eterno, do seu Jair, ó Deus eterno, o esposo, o pai, ó Deus eterno, as irmãs, ó Deus eterno, toda a família, Senhor eterno, eu quero colocar nas tuas mãos, ó Deus amado, só o Senhor. Nós não temos o que dizer, ó Deus amado, nós não temos o que falar neste momento, só oramos, ó Pai, para que o Senhor haja com misericórdia, ó Pai. Ó Deus amado, que este momento sirva para que eles se unam cada vez mais,
Ó Deus amado, que reafirme a aliança contigo, ó Deus eterno. Aqueles que estão longe do Evangelho, aqueles que estão longe da tua presença, ó Pai. Ó Deus amado, que retornem, que voltem, ó Deus amado, que estejam contigo, ó Deus. Que o busquem de todo o coração, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós os apresentamos. Queremos orar, ó Deus amado, por eles, ó Deus eterno. Só o Senhor pode fazer algo por essas vidas, ó Deus. Clamo por todos, ó Deus amado, apresenta essas vidas nas tuas mãos, os ministérios aqui representados, ó Pai eterno e santo, que o Senhor esteja abençoando cada vida em nome do Senhor Jesus. Assim nós cremos, ó Deus amado, e te agradecemos por todas as coisas em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Que o Senhor esteja aí abençoando, né, cada vida. Sabe, todos aqui que eu já citei, né, pessoas que há um bom tempo que eu não vejo, né, como Sueli, um grande abraço. Que Deus esteja abençoando, né, Sérgio, seu ministério aí, as igrejas representadas. E domingo, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui novamente, né, enquanto os cultos não estão liberados, nós estaremos aqui compartilhando de uma palavra de Deus, e no domingo será às 18 horas, tá? Deus os abençoe e fique na bênção em nome do Senhor Jesus, e vamos orar uns pelos outros. Deus os abençoe. Amém?